Oi pessoal, PTK e Pipoca começando pra gente comentar Venom, a última rodada, fim da trilogia estrelada pelo Tom Hardy, que é aí o hospedeiro do Venom nestes filmes que se iniciaram lá em 2018, a Sony aí utilizando os personagens do universo do Homem-Aranha que ela tem direito aí de produzir os filmes. E eu vou trazer aqui para vocês os meus comentários sobre este terceiro filme, que dessa vez é dirigido pela Kelly Marcel. Ela estreia aqui na direção de um longa-metragem, mas tem uma grande experiência como roteirista, inclusive ela é roteirista deste filme, e já foi uma das roteiristas dos dois filmes anteriores desta franquia, e vou trazer então todos os meus pensamentos, tudo que achei do filme, logo depois da vinheta. Bom, nesse filme aqui nós não temos o retorno da Michelle Williams para poder se adequar à narrativa da história, mas temos a adição do Chiwetel Ejiofor, vem aqui como um militar e tudo mais, um cara que está ali sendo um dos perseguidores da dupla Ed e Venom, e também o retorno do Stephen Graham, que viveu o detetive Mulligan lá no Tempo de Carnificina, que retorna inclusive num papel aqui bastante irrisório, que poderia ter sido feito por qualquer outro personagem e não necessariamente ter trazido esse personagem novamente aqui. Dão uma desculpa, né, que a gente viu que ele pereceu lá no final do filme anterior, então a gente tem esse retorno aqui que é meio descabido para mim. O filme, na verdade, é meio descabido num geral, eu acho ele inclusive ruim. Vou dizer logo porque é a verdade. Ele talvez possa ser um pouco mais interessante cenicamente, visualmente, em alguns conceitos ali do que os outros filmes. Mas isso não necessariamente é um elogio, porque os outros filmes também são bem ruins. Mas eu não acho aqui que exista um contraponto, um peso que possa dizer assim, nossa, um é melhor do que o outro, etc. A relação entre Ed e Venom é o que tem de mais interessante na franquia. E aqui eu acho até que essa interação ela é um pouco mais reduzida, ela não é tão divertida, ela não é tão interessante como eu achei antes. Muito se vendeu também sobre ser um filme de road movie, ali a versão Thelma e Louise dentro do universo de Venom, mas não é bem assim, porque a road trip ela não acontece verdadeiramente, e ela é até meio estapafúrdia, contraditória com a própria ideia que eles empregam aqui nesse filme. Só para você ter uma ideia, os personagens estão fugindo de ambos os seus mundos. Ou seja, fugindo dos humanos e dos alienígenas do planeta, né, natal do Venom. Já que tem toda uma história ali com o Nu, que é ali um grande vilão dos quadrinhos da Marvel, e o deus e o criador dos simbiontes. Ele está aí em busca do Venom, porque o Venom tem ali uma coisa que ele precisa muito. Pois bem, o Venom fica então ali num dilema que ele não pode se transformar completamente, né? Ou seja, tomar a forma dele ali enquanto hospedeiro do Ed, porque essa coisa vai enviar um sinal aos seus perseguidores e aí eles estão lascados, né? Então eles tentam fazer isso, o que pode render algumas coisas interessantes ali, principalmente em alguns desafios. Mas depois parece que eles esquecem o peso da própria ameaça e o preço dos próprios dilemas. Porque tem um momento, logo depois dessa informação ser trazida, que o Venom precisa fazer a transformação por completo, mas é um caso de extrema necessidade ali e tudo mais. Então cria-se um dilema, bom, não importo de mandar esse sinal, porque eu preciso fazer isso aqui e é realmente muito importante. Mas depois ele simplesmente, numa cena em Las Vegas ali, inclusive quando ele encontra com a Senhora Chen, que a gente já viu nos filmes anteriores, ele volta a fazer essa transformação, sabe que vai enviar esse sinal, mas ele não se importa porque ele quer fazer uma coisa ali completamente estúpida. Então isso tira o peso da ameaça, o peso de todo o drama que a gente poderia ver desenvolvido dentro desse filme. O roteiro para mim é ridículo, para ser bem sincero, principalmente porque ele estabelece algumas questões ali, algumas ameaças, alguns desafios, como eu contei. Essa participação, por exemplo, da Senhora Chen me dá raiva, porque dentro do contexto do que eles apresentam e dentro do contexto em que ela acontece, eu fico me perguntando, para fazer uma piada, para fazer essa cênica, para ter só uma situação ali que não é tão interessante assim para dentro do que a gente está assistindo, eu acho que pelo que eles venderam, pela ameaça que eles apresentam, por toda a questão emocional que poderia render ali entre os dois personagens principais, a gente precisava de um senso de urgência para se inserir dentro da história, para sentir aquilo ali, para se preparar, inclusive até para sentir por aqueles personagens. Pelo que vai acontecer com eles, já que a gente acompanha eles ao longo dos anos e tudo mais. E como eu disse, eles são a grande espinha dorsal dessa franquia, a grande questão ali que a gente quer acompanhar e que pelo menos para mim é o que envolve e interessa dentro dessa produção.
E o que é feito aqui em questão de escrita, o texto realmente é vergonhoso. Eu acho ridículo a forma como eles compõem todas essas ideias aqui, como eles progridem a narrativa e como eles chegam a um ponto que para mim é extremamente comum, extremamente clichê. E aí teria sido até interessante se a jornada tivesse sido mais satisfatória, mas ela definitivamente não é. Eu acho que ele é um filme também que ele se exerce de algumas questões que não funciona. Eles trazem o Rhys Ifans também ali para um papel. Ele tem uma família também ali no filme. Eles tentam criar algumas conexões, algumas coisas ali que verdadeiramente para mim acabam não funcionando. O Chiwetel Ejiofor também é outro que está perdido aqui mais do que cego em tiroteio. Eu acho que ele está para esse filme tal qual a Michelle Williams estava para os outros dois. Poderia ter sido qualquer ator, definitivamente um ator mais barato, inclusive porque é um personagem risível, que não tem história, não tem estrutura, tá ali como um meio para um fim, mas é aquilo, também eu não poderia esperar que um filme como esse fizesse jus aos atores que ele tem. Um filme que tem uma estrutura narrativa que é uma piada de mau gosto e pior, é uma piada de mau gosto que nunca acontece. Tem também o uso ali de outros personagens, outros simbiontes, uma coisa ali também para dar um grande estofo. Se fosse um filme da Marvel feito pela Disney, eu tinha certeza que tudo isso era feito para vender boneco, mas a Sony não tem o direito de licenciáveis dos personagens, né? Ela só pode produzir filmes e tudo mais. Eu acho que a intenção aqui não era vender boneco, mas ter um final épico ali, com algum momento grandioso, cheio de personagens e uma batalha final interessante. Mas ela acaba também ficando um pouco engessada, porque é meio que mais do mesmo. E a finalização ali, da espinha dorsal desses filmes, que é a relação Ed e Venom, ela cai num clichê também ali, que era uma coisa que eu já esperava. Então, sinceramente, é um filme pra mim que não funciona, não dá pra mim. Eu não consigo me envolver, eu não consigo me divertir, não consigo achar graça. As piadas pra mim, elas parecem já datadas, mais do mesmo, já vi isso aqui. O Tom Hardy manda bem, ele parece feliz aqui com esses filmes, ele curte fazer, parece, e ele, né, se entrega nesse terceiro aqui. Mas eu acho que é um fechamento de ciclo meio insatisfatório. Essa questão do nu ali, principalmente sabendo o potencial que ele tem nos quadrinhos, é meio esquecido, é meio sem graça, que a diretora comentou que não explorariam o nu muito a fundo, porque ele não é um personagem só para um filme e tudo mais, mas eles poderiam ter aproveitado bem e ter rendido ele para outras produções, o que eles acabam também não fazendo aqui. Então, verdadeiramente, para mim, é um filme sem graça, é um filme que não entrega, é um filme fraco. Eu acho que ele fecha realmente esse ciclo do jeito que toda a franquia Venom foi e do jeito que todos esses filmes que a Sony explora e vilões, personagens secundários de Homem-Aranha têm sido. Fraco, sem graça, com ideias ali estapafúrdias, feitos a toque de caixa só para ganhar dinheiro. Então, Venom, a última rodada, meio que é isso. Encerra a trilogia de uma forma ok, para dentro dos padrões do que eles vieram apresentando desde 2018, mas para mim, verdadeiramente, não é satisfatório assim. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se já assistiu Venom, a última rodada, comenta aí o que você achou do filme. Não esqueça do like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Tchau, tchau.